E aí, família TKS, mais uma vez aqui nós no curso de homilética popular, né? Estamos colocando aí uma coisa especial no coração de Deus, que muitas pessoas não ensinam essas 4 técnicas para os novos pregadores. Se eu soubesse isso antes, as 4 técnicas, como se expressar em público, né? Dentro da igreja, em qualquer lugar. E quando a gente usa essas técnicas, é mais fácil na nossa pregação, como a gente se expressar, como a gente falar com a igreja, né? Então nós estamos na introdução. Na introdução, isso é a base, né? A premissa. A gente não pode pular essa parte para a gente já pular lá para as 4 técnicas, né? Da homilética. Então vamos aqui, nós já falamos sobre 2, hoje nós vamos falar sobre a terceira. A terceira está aqui, a convicção a respeito da igreja. Nós estamos falando sobre teologia sistemática, isso não é o curso que a gente está dando, de homilética, mas a gente tem que entender, passar isso para os novos pregadores, que ele tem que entender sobre teologia sistemática, né? Como, César? Mas eu vou indicar 2 livros para você saber como usar aí a teologia sistemática, para você desenvolver melhor a sua pregação. Mas o que acontece? Se você ainda não comprou um livro, você pode colocar aí. Deixa eu estudar aqui, deixa eu colocar aqui o que fala sobre igreja, o que fala sobre Deus, sobre escritura, né? Você pega aí, tem vários aplicativos que você coloca e automaticamente as palavras puxam ali muitos relacionados aos assuntos. Então, sobre os anjos, sobre Deus, sobre Cristo, isso é teologia sistemática, você saber as doutrinas da Bíblia, né? Então, o pregador, quando ele vai pregar, ele tem que saber mais. A gente está colocando aqui o básico, né? Que a gente colocou aqui sobre Deus, sobre as escrituras, e agora nós vamos falar sobre a igreja. O pregador tem que saber o que é expressar, sobre entender isso na teologia sistemática, o que é a igreja, né? Então nós vamos colocar aqui, a gente vai falar um pouco do que é a igreja, e fica aí, né? A dica no final, vou dar aqui, vou dar a dica de 2 livros para você, né, comprar aí, para você ficar mais por dentro do que é teologia sistemática, que nós estamos dando, nós estamos dizendo, ensinando como pregar, não é as teologias sistemáticas, mas eu tô aqui iniciando aqui, colocando uma coisa boa para você. Então vamos colocar aqui a terceira, que nós vamos dizer, a convicção a respeito da igreja, né? Você tem que ter pregador, ele tem que saber um pouco o que é a respeito da igreja, né? Bora um pouco aqui. Aqui está aqui, ó. Está alguém entre vós doente, chama o presbítero da igreja. A oração sobre ele ungir com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. Lembrando que há alguns versículos, nós estamos aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 14, né, que fala sobre igreja, né, que a oração, como você tem que... Muitas pessoas querem ser pregador, tem outras pessoas hoje em dia, né, o sistema colocando que não deve ter a igreja, que a pessoa não deve ter um grupo aonde pode participar. A igreja é o lugar que a gente vai para encher as baterias, a gente vai ali se reunir com eles. É engraçado, se que a gente colocar, como a gente vai se encher de Deus, a gente vai encher as baterias para a gente, porque igreja é sair de dentro para fora, né? Você se enche da presença do Senhor e depois você vai transmitir a mensagem do Senhor, porque lá tem muitas pessoas onde as pessoas ainda não sabem de Deus, elas aprendem de Deus, elas aprendem do amor de Deus, da bondade de Deus, das misericórdia de Deus, e depois ele vai para outros lugares, como se você também tivesse um curso. Quando você vai fazer a carteira ou qualquer outro curso, você vai à faculdade, você faz ali, também tirar a carteira de habilitação, você vai tirar a carteira, você tem que ir em um lugar, né, para tirar a carteira. Quando você vai fazer um curso, vários cursos que você tem, ser médico, advogado e outras coisas, você vai numa faculdade, né? Tem um local para você se preparar para depois você exercer a profissão. Bem assim é na igreja, né? A igreja tem esse lugar de você aprender de Deus, o conhecimento. Como assim aprender do nada, César? Seria muito difícil se não tivesse a igreja para esses novos convertidos, né? Para ele saber de Deus, né? É tanto que
às vezes, muitos pregadores têm, eu ganhei 30, 40, 50 pessoas para Cristo, né? Mas você vê, eu vou dar um exemplo aqui de uma planta, né? Quando você coloca uma planta, você com uma semente, você planta, e ela automaticamente, só se você colocou na terra, não quer dizer que ela vai tornar uma árvore muito grande. Você colocou ali, você sai, para de cuidar, e o que? Ela vai morrer. Então uma planta, você precisa de cuidado. E assim, o pregador ele tem que ter essa consciência. Quando ele ganha, ele vai em várias igrejas, ou então ele é um pregador local da sua própria igreja, ele tem que só ganhar as pessoas, mas ele tem que cuidar também, porque nós entendemos lá do início, nós falamos do curso, que a pregação é anunciar, evangelizar, na mesma hora que ela está evangelizando, ela está ensinando, ela está discipulando para a pessoa. Então, muitos dizem, você vai, os pregadores ganham muitas, começando a trazer a palavra de Deus para muitas pessoas, ganha muitas pessoas para Cristo. Mas aí o que acontece? Outras pessoas que vão cuidar, porque eles plantou a semente. E aí ele vai para outra igreja, muda para outra igreja, e o que acontece? Outras pessoas vão cuidar, o pastor local, né, tem a palavra de ensino, as pregações, que vai firmar aonde que ele vai, igual a planta, molhar, adubar, cuidar até que a planta cresça. Porque sem esse cuidado as pessoas vão deixar de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e esquecer o que é a igreja. A igreja é uma união. Não existe igreja com uma pessoa. Por isso que nós temos que tomar o cuidado, né? Nós somos igreja. Nós somos igreja quando nós estamos ligados. Estamos ligados a um grupo de pessoas. Aí sim, a igreja não é uma pessoa. A igreja, onde tiver 2 ou 3, aí sim, o Senhor se faz presente, né? O Senhor se faz presente. Então a igreja, com um sistema muito que fala assim, não precisa ter igreja, né? Isso é muito ruim, porque o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, né? E como nós vamos amar se a gente não conhece, não queremos estar perto dos nossos irmãos, aqueles que falam a mesma linguagem, aqueles que falam o mesmo sistema, a mesma coisa que você conversa, como é gostoso conversar a mesma linguagem, entender sobre Deus, conversar sobre Deus, sobre um local. Então a gente tem que ver esse lado. E aqui está falando sobre a pessoa procurar o presbítero para a oração, onde as pessoas estão bem ali, ainda de aprender a palavra de Deus. A gente devemos orar um por os outros para ser curado, que o Senhor jamais gostou de doença, né? O Senhor jamais gostou de doença. Então as doenças têm que sair, sai doença maligna, as doenças têm que sair fora. Então você vai na igreja, você pede oração para o seu pastor, pelo pregador. Muitas pessoas no final gostam de pedir oração para o pregador, né? Então por mais que a gente que não é colocado mesmo na pregação, nós sabemos que Jesus, ele curou muita gente em Cafarnaum, né? Jesus curou muita gente na Galileia, e mesmo assim eles não quiseram ficar aos pés de Cristo. Lembrando sim que a pregação tem que estar, transformação de vida, transformação de coração, ainda que aconteçam as curas, os milagres, mas o alvo da pregação é que as pessoas sejam salvas, que elas fiquem firmes, elas entendam sobre Deus, né? E ainda vem aí junto, né? Ainda de ser liberto, ganhar a salvação, a eternidade, vem aqui, né? Vários dons que é na igreja, que os pregadores, você pregador, novo pregador, você que já é antigo, você é usado pelo Senhor para expulsar as doenças. Então o pregador ele tem que ter ciência que ele precisa. A igreja é uma coisa muito importante. É um corpo, é a união. Sem isso não dá, né? Jesus, ele é o cabeça da igreja. Sem isso a gente não... o pregador ele fica perdido, né? Tem muitos pregadores, né, que estão querendo sair da igreja, viver vida solo. Isso não é bom, né? Então você tem que entender que você entendeu o que é igreja, né? A gente vamos colocar aqui quantos versículos tem sobre igreja. Olha para isso aqui, ó. Você está vendo aí? Porque onde estiver 2 ou 3, não fala um, né? Você vê que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. A Bíblia aqui não está falando onde tem só um, a Bíblia está falando de 2, ó. Aqui, ó. Onde há 2
ou 3, aí sim eu estou no meio dele. Então, aí sim é a união da igreja, onde a igreja está, o Senhor se faz presente, porque há uma ligação, né? Uma união. O pregador ele tem que saber que ele tem que estar unido com a igreja, não importa a placa de igreja. Isso é também uma coisa muito importante, que muitas pessoas pensam que só a sua igreja, que é a igreja totalmente a igreja de Deus. A igreja, quando a Bíblia está falando em geral de pessoas que têm aquelas que se foram batizadas, aquelas que aceitam Jesus no seu coração, essas pessoas são igreja. Então nós não devemos, né? Tem muitas igrejas que não são igrejas, isso é verdade, tem muitos por aí que não são igreja, mas tem muitas igrejas sinceras que a gente devemos respeitar. Nós temos amigos, aí nós somos arminianos, né, da igreja de Deus, mas também tem os calvinistas, e a gente deve respeitar todos os calvinistas das igrejas que não são, algumas que não são pentecostal. A gente tem que ter respeito porque também são irmãos em Cristo, tá? Apesar de a gente pensar sobre a salvação diferente, né, uma interpretação diferente, mas a gente deve respeitar porque eles também são um irmão de Cristo. Tanto a união aí, né? Junto do calvinista com o arminiano, a gente tem que e junto do pentecostal também, que é misturado aí, né? O pentecostal é mais, também tudo junto, mais como um arminiano. Mas a gente tem que viver unidos, por mais que a gente, você vai ver igual uma grande família, né? A gente muitas vezes não vai com a cara da pessoa, mas mesmo assim, quando a pessoa precisa da gente, a gente está ali próximo para ajudar as pessoas, a gente não devemos negar ajuda às pessoas. Isso é muito importante, para você entender a igreja não é uma pessoa, você faz parte, você é um membro, você é o dedo, sei lá, alguma parte da igreja, a igreja representa o corpo, não existe o corpo sem o corpo sem os membros, né? Então tem que ter cada membro do corpo, né? Cada órgão do corpo, né? Tá junto com uma coisa só para se tornar o corpo, então a igreja, né? Então o pregador ele tem que entender sobre isso nós estamos falando da teologia sistemática, sobre a doutrina da igreja, né? E uma das coisas que Jesus, quando ele olhar, você tem que olhar a vida que Jesus formando aquela igreja com os 12, muitas pessoas diferentes. Jesus fala do joio também, que não pode tirar, que o joio ali vai crescer junto contigo, e o Senhor que separa. Muitos irmãos estão dentro da igreja, mas não se firmam muito forte. Né? A gente tem que ter paciência com esses irmãos, tem que ter paciência com eles. Aqui está assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, templo do Espírito Santo. Nós sabemos lá no Antigo Testamento, né, a imagem do templo, mas agora o Senhor está dizendo agora vocês. E aonde é que eu vou morar? Vou morar dentro de vocês, né? Vou morar em todos. O Espírito Santo, o que ele fala comigo, fala com você, fala com toda a igreja, né? Uma mesma linguagem, um mesmo pensamento de ajudar. Se nós não tiver o mesmo pensamento, um junto com o outro, de ajudar as pessoas, de transmitir esse amor de Deus para as pessoas, né? A gente tem que ter esse carinho, esse amor, porque sabe que ele mora dentro de nós. As pessoas ainda não entendem esse versículo. Tem que entender que Deus mora dentro de você, que ele conversa com você, que a linguagem, o que você for fazer no dia a dia, na sua vida, tem que estar em conexão com Deus. Não tome decisão da sua própria vida, né? Mas tome decisão junto com a igreja, o que Deus está colocando, porque o mesmo pensamento que Deus coloca em mim, todos os irmãos da igreja, o Senhor está colocando também pensamentos. E por isso que nós temos que ter essa união, entender isso aqui, ó, entender que o Espírito de Deus dentro de mim está dentro daquele irmão, daquele conjunto, daquele povo todo maravilhoso ali na casa de Deus. Então a gente não devemos olhar a igreja como uma coisa ruim, mas sim como Deus está agindo sobre todas as pessoas e os pensamentos, Deus colocando a união, os pensamentos dele, cada um deles, porque Deus vive dentro de cada ser humano, que deixa ele entrar e viver e habitar nele. Ó, isso aqui é muito importante. Bora ver mais outro versículo. O pregador, ele tem que saber sobre teologia sistemática, né?
Assim, olha como isso aqui é importante. A igreja, quando começou ali, né, depois que Jesus subiu ao céu, a igreja de Atos, né, com a igreja exemplo para a gente, né, assim pois, a igreja em todas a Judéia, Galiléias e Samaria, os 3 estados lá de Israel, paz era edificado e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então tinha uma união da igreja, a união das igrejas, onde tinha muita gente aqui na Judéia, na Galiléia e em Samaria. Então pessoas que se juntaram e elas começou a crescer o Evangelho do Senhor, porque houve a união, um cuidava do outro, o Senhor estava cuidando cada um de cada um e cada um cuidava dos outros também, tudo uma união, né? A igreja em si viveu um conjunto de ajudar uns aos outros. Quando a igreja não faz isso, ela perece. Então o pregador ele tem que sim trazer essas mensagens, entender sobre a igreja e colocar sempre de sua mensagem a mensagem de união, de entender a igreja, ou seja, como nós estamos envolvidos, como as pessoas elas devem se envolver dentro da igreja, dentro do ministério, com seu pastor, os ministérios. Por que isso é importante? Porque foi o início com Jesus, foi assim, né? O respeito que Jesus colocou, que todos tinham que estar unidos hoje, é tanto que Jesus lava os pés dos discípulos e falou, olha, se vocês fizer isso, né, que vocês fizerem isso um para o outro, ter um respeito, a humildade de querer cuidar um do outro, como eu estou fazendo com vocês, faça assim com os outros também. Né? Jesus limpou o pé de ali de humildade, e às vezes a gente pode não querer fazer isso com outros irmãos de nossa igreja, de outros ministérios. Temos que lembrar da humildade de Jesus. Jesus sempre querendo unir, sempre querendo cuidar da sua igreja, dos seus amigos, das pessoas que estão dentro da igreja, dos colegas, todo mundo que está dentro, os irmãos da igreja, né? Então nós devemos estar unidos em um só pensamento. E o pregador, ou você que traz a mensagem, você tem que entender todo esse sistema de união. Não tem como você não entender isso. Você tem que entender o que é a igreja, para na hora que você trazer suas pregações, você entenda que cada texto que você está passando, você entenda sobre a teologia sistemática. Esse aqui eu tenho que passar para os irmãos, porque os irmãos entenderam o que é a igreja. Então, toda passagem que você vai passando da Bíblia, você vai formando, você entende, aqui fala sobre a igreja, aqui fala sobre Jesus, aqui fala sobre salvação. Então, a organização, o pregador tem que saber, cada texto que você está lendo, tem uma organização, você tem que saber mais ou menos, quando você abre isso aqui, sua mente, cresce demais na sua pregação. É fácil demais trazer uma pregação quando você começa a usar esses termos, entender sobre tudo isso, sua pregação fica mais leve. Talvez você não consegue aí pregar 10 minutos, 20 minutos, sabe por quê? Porque você não conhece esses termos. E quando você começa a aprender esses termos, talvez você tenha vergonha de pregar de qualquer outro texto, prega no mesmo texto, porque às vezes tem vergonha de pregar em outras partes da Bíblia, mas quando você vai desenvolvendo isso, vai ser fácil para você pregar a palavra do Senhor. Entendendo isso, lembre-se que o evangelho é simples, né? Todos nasceu, eu estou colocando todos que nasceu, todos que veio ao mundo, aqueles que aceitaram Jesus, a missão dele, o propósito dele é de ganhar almas para Cristo. Esse é o grande propósito. Meu propósito é cantar, orar, não sei o que, buscar o Senhor. Tudo isso é seu propósito. Mas o propósito de todas as pessoas, se você não sabe seu propósito, o propósito de todas as pessoas é pregar, é levar a palavra do Senhor, e fazer discípulos, pregai o evangelho. Então essa é a missão, essa é a sua missão de toda a igreja, Então a mensagem de Jesus pregar é muito fácil. Então é como comer um bolo de chocolate. Então não fique achando que é tão difícil. Você vê quando você só vai se organizando para você melhorando. Por isso que eu estou passando muitas coisas aqui para você melhorando cada vez mais na sua pregação, né? Vamos ver aqui o livro, que eu vou falar aqui, de Walt Brunelli,
né? Eu vou deixar ele já está com, são 4 livros, mas você vai comprando aos poucos. Teologia sistemática, pentecostal é muito importante, tem umas que não é pentecostal, por isso que eu estou passando essa daqui para você comprar, né? Para você ser um grande pregador, tem todos os assuntos sobre relacionado à doutrina da igreja, é muito importante, é uma obra muito boa. Então estou passando aí, indicando para você, né, comprar essa aqui e a outra essa daqui, né? Da Assembleia de Deus, né? Teologia Sistemática Pentecostal. Você vai ver a capa aí, porque não tem só um autor, tem vários autores, mas é da Assembleia de Deus, né? Esse livro, estou deixando os dois indicando como teologia sistemática, como vai abrir sua mente. Meu amigo, se você arranjar esses livros aí, e você vai ver como sua pregação vai ficar muito forte, muito boa a sua pregação. Você não vai ter medo de pregar a palavra do Senhor quando você lê esses livros. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei. Você é filho do rei. Estamos juntos. Deus abençoe sua vida grandemente, né? Voltamos aí na próxima aula. Estamos juntos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.